Minasan yokoso. E hoje, como prometido no vídeo passado, vou mostrar para vocês como comer o sushi de a forma correta, né? Depois da vinheta. Então, existem algumas coisas que os brasileiros em geral, na verdade no mundo inteiro, né, o pessoal não sabe exatamente como comer. Então, o pessoal acaba usando em excesso o shoyu, né? O shoyu, ele, em alguns restaurantes tradicionais no Japão, inclusive, eles são simplesmente pincelados em cima do sushi, né? Que o shoyu ele é um complemento, né? Você não pode comer um sushi que só tem gosto do shoyu, pela quantidade de shoyu que você colocou. Então, o seu nozoki não precisa ser tão grande, ele pode ser desse ou até menor que esse, né? O gengibre, ele também tem uma finalidade. Ele não é só um gengibre que é para você acompanhar. Normalmente, a gente vê bastante o pessoal pegando um gengibre, colocando em cima do sushi e comendo. O gengibre, ele serve para limpar o seu paladar, na verdade. Então, se você vai comer um nigiri de atum, e na sequência você vai comer um outro nigiri, mas de um outro sabor, no caso aqui que nós temos o de salmão, para você sentir o sabor exatamente do salmão como você sentiu do atum, você come uma fatia de gengibre entre uma peça e a outra. Por quê? Vai limpar seu paladar. Ó, o Vini tá dando risada ali, ele não sabia disso. Então, o gengibre ele serve para isso. Então, o wasabi, ele também tem uma finalidade no Japão. Por quê? O wasabi ele é antibactericida. Ele ajuda a matar as bactérias que vem a ter no peixe cru. Porém, o nosso wasabi em pó, ele é só um tempero. Ele não tem as propriedades que o wasabi verdadeiro, que é a raiz que tem no Japão, tem. Então, essas propriedades ele não tem. Ele tem um sabor que lembra aquele wasabi, né? Uma ardência que lembra o wasabi. Porém, as propriedades que ele tem, que o wasabi verdadeiro tem, esse wasabi em pó não tem. Até porque esse wasabi em pó ele não leva o wasabi de verdade. Ele leva um rábano, que é um parente do wasabi, né? É um parente do nabo, e leva mostarda, leva algumas outras coisas para dar a picância, né? Mas ele não é um wasabi natural. Então o wasabi ele vai acabar servindo pra gente como um tempero. Faz muita diferença também usá-lo, né? Ele complementa o sabor também do sushi, sabendo usar na proporção certa também, né? Bom, já falei do gengibre, já falei do wasabi, né? Então eu vou falar um pouco para vocês. Vou falar do hashi. Como usar o hashi? Vamos lá. Acho que é aqui por cima, hein? Ó, primeiro a gente vai colocar ele apoiado entre os dedos aqui, ó, e no nosso dedo do meio. O dedão prende ele aqui, ok? O segundo, nós vamos colocar ele na direção aqui, ó, no nosso dedo indicador e na ponta do nosso dedão. E ó, posicionar as duas pontas para baixo, ó. E aí o movimento, ele vem só do dedo indicador, ó. Esse aqui é fixo, o primeiro é fixo e o segundo que mexe. Ele que vai fazer com que a gente consiga pegar aqui as coisas com firmeza. Então vamos lá. O shoyu. Shoyu aqui, ó, nós vamos usar praticamente como conta-gota. Ó. Reparem a quantidade de shoyu que eu coloquei. No Japão eles até brincam que se você colocar shoyu demais e você terminar de comer o que você vai comer e sobrar shoyu aqui dentro, você vai tomar o shoyu para não ter desperdício. Então, a ideia sempre é você colocar a quantidade de shoyu que você vai precisar para as peças que você vai comer, até a hora que você terminar de comer e não sobrar shoyu na sua vasilha. E outra coisa que eu também já fiz bastante, mas que eu acabei aprendendo, é misturar o wasabi no shoyu. Não é uma prática muito correta, diríamos assim. No Japão não se faz.
O correto seria, nos nigiris, no Japão já vem com wasabi, normalmente. Aqui no Brasil, a gente manda sem wasabi, por conta que muita gente não come. Mas como ele não está com o wasabi por baixo, a gente vai pegar aqui, ó, um pouquinho do wasabi, o tanto que você ache o suficiente para você, né? Mas ele vindo com o wasabi, o chefe ele já tem uma proporção ideal para um peixe que tem a necessidade de ter um pouco mais, outros que tenham um pouco menos. Se o chefe não mandou o seu nigiri com wasabi, então você vai colocar o seu wasabi. Aí você coloca a quantidade que você acha suficiente para você. E uma coisa interessante, que normalmente também não se usa muito, é dar esse tombinho no nigiri, ó. Por quê? Isso vai facilitar você pegar ele sem cair o arroz, sem desmanchar, e você consegue molhar só o peixe no shoyu. Que a ideia é sempre molhar só o peixe no shoyu e nunca o arroz. Se a gente colocar o arroz aqui, ó, dentro do shoyu, ele vai desmanchar, porque a consistência do arroz, no seu ponto correto, é que ele desmanche na boca a hora que você coloca na boca. Então, se você colocar no shoyu, ele vai desmanchar imediatamente. Então, a ideia é pegar ele de lado, ó, e você molha só o peixe. E daqui você já pode comer. Eu não vou comer agora, porque senão vou ter que comer tudo isso aqui. Pode deixar comigo. Depois o Vini come. Vamos lá. O joy. No caso do joy, a gente não tem muito o que fazer. Não tem como virar, porque normalmente o recheio está solto, né? E ele é envolto de peixe e o arroz está por baixo, mas o arroz está preso, que é mais ou menos o mesmo caso do rossomaki. Então aqui, ó, a gente pode molhar ele por baixo, né? Ou numa outra opção, a gente pode pegar um gengibre aqui para ajudar como um pincel. Ó, você traz ele aqui perto, ó. Você pega o shoyu com gengibre, ó, e molha o seu sushi, ó. Entendeu? Se é um sushi que se você vai virar e o recheio dele corre o risco de cair, você pode usar aqui um gengibre como um pincel. Vai te ajudar, né? E depois você já pode comer o gengibre na sequência. No caso do gunkan, exatamente a mesma coisa. Pode molhar assim? Não exatamente. Então a gente vai vir aqui, ó, com um pincelzinho, que é o nosso gengibre, ó, que na verdade é o gari, né? Não é o gengibre só, que hoje ele já está curtido. Então, ó, só com o shoyu aqui, ó. E vocês perceberam que a quantidade de shoyu que eu tenho aqui é bem pequena, ó. No caso do temaki, a gente usa as molheiras. Aqui eu tô com um vidrinho já de shoyu, que ele é como se fosse um conta-gotas. Ele cai de gotinha, né? Então, no caso do temaki, eu poderia pegar ele, né? Ops. E só pingar aqui, ó, a gotinha de shoyu e já comer. Esse seria a forma correta. Mas em alguns casos aqui no Brasil, como o temaki ele é muito grande, desproporcional com o jeito que você tem que comer, então muitas vezes o pessoal coloca o shoyu aqui nele, come um pouco para depois conseguir pegar ele na mão, né? No caso dos uramaks, não tem muito o que fazer. Ele também vai ter que ser molhado direto aqui, mas como ele já é um rolo que o arroz já foi mais compactado por causa da esteirinha, então ele vai segurar mais. Então você pode pegar e molhar direto aqui. Vamos tirar daqui só pra... Ó, no caso aqui, ó. Aí a gente molha. Vai ficar umedecido o arroz. Não demora muito para tirar, porque senão ele começa a cair os arroz também tudo dentro do seu shoyu. E aí vai desmanchar também. No caso do rossomaki, é a mesma coisa do uramaki. Ele já está envolto pela alga, então o arroz está um pouco mais compactado. Então ele está mais firme. Então esse daqui a gente também pode molhar ele aqui.
né? Ó, molhou um pouquinho, já pode comer também. E no caso do sashimi, não diferente do nigiri, como ele é o peixe cru, a gente acaba acompanhando aqui, ó. No caso do joey aqui, ó, dos peixes cru, normalmente usa o wasabi. Então você pode colocar o wasabi em cima dele também, tá? Não precisa pôr no shoyu, você pode colocar em cima dele. No caso do sashimi, é a mesma coisa. Você pode deitar a fatia aqui, ó, coloca o wasabi, pega a fatia e aí você vai molhar aqui, ó, a fatia. Molhou a fatia, você já pode degustar direto com pouco shoyu. Você vai ver que o equilíbrio do shoyu vai trazer para você um sabor muito maior de sushi. Na verdade, os brasileiros comem com uma quantidade excessiva de shoyu e acaba disfarçando o sabor do sushi, né? Então, muita gente come sushi e não sabe ainda o gosto de verdade de sushi, come muito shoyu. Então, você comer com a forma correta, você vai ter uma experiência muito melhor. E a lenda de que você não pode morder o sushi? Eis a questão. O sushi ele deveria ser feito para você, né? Então, assim, esse sushi ele não era para ter sido feito em uma bateria grande e depois eu vou lá e escolho um. Não, na verdade o sushi ele era para ser feito individualmente. Eu peço o sushi lá para o chefe e ele pega e vai me mandar o sushi que ele vai fazer para mim. E qual era o que ele deveria fazer? Fazer um sushi de um tamanho ideal para mim, que eu consiga comer ele inteiro, para que eu não estrague o trabalho dele mordendo, né? Mas o trabalho dele é me mandar um sushi de um tamanho correto. Então, que o pessoal fala que não pode morder, que não pode comer em 2 pedaços, não sei o que. Acontece, mas o erro pode ter vindo lá do chefe. Ele pode ter feito um nigiri tão grande que não vai caber na sua boca. E aí não é da sua alçada não morder o negócio, né? Então, se não cabe na sua boca, não tem como você não morder. Já diferente dos uramakis, dos rossomakis. O rossomaki não, porque é pequenininho, né? Mas o uramaki, o futomaki, eles são enrolados, eles não são considerados sushis. Então não é nenhum crime se você morder ele, né? É normal. Você não tem necessidade nenhuma de colocar ele inteiro na boca. Você pode morder ele em 2, 3 vezes, como você quiser. O ideal seria o nigiri ser comido inteiro. A fatia de sashimi também. Mas isso tudo vem já da produção dele. Se você tiver que morder o seu nigiri porque ele está muito grande, fique tranquilo que a culpa não é sua. Beleza? Espero que eu tenha ajudado e que vocês consigam agora comer de forma correta, para que vocês aproveitem melhor o sabor do sushi, que é uma coisa incrível assim. Você comer com pouco shoyu e sentir o sabor do arroz, do peixe, do wasabi e o shoyu também, mas tudo com a sua proporção legal, que dá um sabor final muito diferente do que comer só com muito shoyu, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo aí com os amigos, curtam e me sigam lá nas redes sociais, que o Vini vai deixar aqui embaixo. E até a próxima. Domo arigatou gozaimasu. Que o shoyu ele é um complemento, na verdade, ele não é. Então vamos lá. Shoyu. Pera aí, vamos começar de novo. Agora foi meu.